Oi, gente, bom dia. O trabalho vai ser apresentado por mim e pela Marta, e nós ficamos com o tema de usufruto, uso e habitação, que está dentro dos direitos reais sobre coisas alheias, né? Então, nós temos que, inicialmente, o direito real ele é um poder jurídico direto sobre a coisa, né? É essa relação entre o bem e a pessoa. Então, o direito real sobre as coisas, a coisa alheia, nós temos, que é quando o bem pertence a uma pessoa, no entanto, outra pessoa exerce o poder sobre ele. Nesse sentido, a propriedade fica limitada. E os exemplos são os institutos que nós vamos discorrer, que são os três: usufruto, uso e habitação. Que a previsão legal está nos artigos de 1390 até o 1416. A origem histórica a gente tem que já vem de uma tradição do direito civil e tem muita influência do direito romano, porque lá no direito romano já tinha-se essa ideia de desmembramento, né? Que não necessariamente a pessoa que é dona da propriedade, ela é necessário usar. Por exemplo, tem essa separação entre titularidade, uso e a fruição. Ou seja, uma pessoa ela conserva a titularidade enquanto outra recebe poderes sobre o bem. Aí eu trouxe aqui a propriedade plena e esse princípio da elasticidade. Nós temos que a propriedade plena, para ser plena, precisa ter essas quatro características, que é usar, fluir, dispor e reaver. Esse princípio da elasticidade está ligado justamente a esse desmembramento, né? Ou seja, o dono ele não perde a titularidade, mas um terceiro pode estar sendo beneficiado dessa propriedade. Então, nós temos aqui o Instituto do Usufruto, que é um direito real sobre a coisa alheia, e confere ao usufrutuário o direito de usar e fruir. E o proprietário conserva a titularidade. E nós temos que esse usufruto pode envolver moradia, aluguel ou exploração econômica. Os sujeitos. Nós temos aqui, como eu já falei, o usufrutuário e o proprietário. O usufrutuário é aquele que vai usar e fruir da propriedade. Já o proprietário, ele vai conservar a propriedade e pode dispor a rever a coisa. Um exemplo que nós temos aqui é um pai que doa um imóvel ao filho. O pai vai reservar o direito do usufruto. Ou seja, o pai ele vai poder usufruir desse bem, no entanto, quem é o dono é o filho. Ele passa a ser dono, porém só vai ter direito quando o pai falecer, né? Algumas características do usufruto. Nós temos que a temporariedade, que não é perpétuo, né? Pode ser estipulado prazos como 10 anos, ou até alguns casos em que uma pessoa doa um bem, no entanto estabelece, você pode usufruir até você terminar a faculdade, para você poder tirar proveitos econômicos para poder se manter enquanto está estudando. Nós temos a característica o personalíssimo, ou seja, não passa aos herdeiros. O usufruto, ele é inerente à pessoa, ou seja, só não passa, né? A pessoa morreu, acabou o usufruto. Nós temos também a característica da inalienabilidade, que ou seja, ele não pode ser vendido, não pode ser penhorado e também a pessoa ela pode alugar ou arrendar, salvo proibição. Nós temos aqui quanto à origem, a constituição do usufruto. Ele pode ter 3 origens: legal, convencional ou uso capião. Então nós temos o título constitutivo, que é a escritura pública. Se eu quiser passar, por exemplo, uma propriedade para a Marta, tem que ter esse instrumento e para além disso também tem que ter a matrícula do imóvel. A espécie e extinção. Nós temos que essa classificação serve para entender como ele aparece na prática. Quanto à origem, ele pode ser legal ou convencional, ou seja, o legal ele decorre da própria lei, como no exemplo de um filho que ele é herdeiro, no entanto ele não pode
exercer plenos poderes ali sobre a propriedade, os pais que vão administrar, né? Esse é um exemplo do legal. O convencional, ele nasce da vontade das partes. A duração pode ser temporário, condicionado ou vitalício. O temporário, ele tem um prazo certo, como o usufruto por 10 anos, como eu já falei. O condicionado, ele depende de um acontecimento específico. E já o vitalício, ele dura enquanto o usufrutuário ele estiver vivo, né? E por fim, a extinção. O usufruto ele pode ser extinto através da renúncia do usufrutuário, da morte, do fim do prazo, como eu falei, pode ser estabelecido um prazo, né? Da destruição dessa propriedade. Bom dia. Agora a gente vai falar sobre os institutos do uso. Primeiro, que são direitos reais sobre coisa da lei previsto no Código Civil, como nós colocamos aqui. E nesses casos, o bem, ele continua pertencendo ao proprietário, mas outra pessoa recebe determinados poderes sobre ele. Colocamos aqui que pertence aos frutos, limitação às necessidades do usuário e sua família. Bem, o direito real de uso está previsto nos artigos que nós colocamos de 1412 e 1413 do Código Civil, e ele permite que a pessoa perceba seus frutos na medida das necessidades próprias e de sua família, ou seja, é um direito mais limitado que o usufruto, porque o usuário não possui ampla liberdade sobre o bem. E além disso, o uso é temporário e segue o que for compatível às regras do usufruto. A sua extinção pode ocorrer por morte do titular, renúncia, término do prazo, destruição da coisa ou falta de uso. Isso aqui vai ser explicado mais à frente. E temos a habilitação, que é um direito ainda mais restrito, previsto nos artigos 1414, 1415 e 1416 também do Código Civil, que garante apenas o direito de morar gratuitamente em um imóvel alheio. O titular não pode alugar, emprestar ou explorar economicamente o imóvel, devendo utilizá-lo exclusivamente para moradia. Na prática, que a gente colocou, que é proteção da moradia familiar, aparecer em conflitos sucessórios relevante para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente e não transfere a propriedade. Ou seja, é muito importante para proteger a moradia familiar e principalmente em situações sucessórias, envolvendo o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, como nós colocamos, porém ele não pode transferir a propriedade do imóvel, apenas o direito de habitar nele. Aqui a gente colocou a comparação entre eles, que será explicado também mais à frente pela professora, que é o usufruto. Tem o usar e fruir, que é aproveitamento amplo, o uso, usar conforme as necessidades, os frutos limitados, e a habilitação, apenas morar, sem aluguel ou empréstimo. A gente colocou esse quadro comparativo que serve mais para a gente guiar no momento de um estudo, que fala o instituto, separadamente, o que permite, se pode ou não alugar, e a finalidade de cada um. O usufruto, usar e fruir, como nós já falamos, pode alugar, sim, regra, aproveitamento. E chegamos à conclusão que a principal diferença entre o usufruto, o uso e a habilitação são os direitos concedidos. O usufruto, ele é mais amplo, permitindo usar e fruir, como nós colocamos aqui no slide. O uso é mais limitado aos familiares e a habilitação, ela é mais restrita, permitindo apenas morar gratuitamente no imóvel. Por fim, a professora Priscila Madruga vai fazer uma participação aqui. Ela vai responder essas perguntas que nós colocamos, que é a doação do imóvel com reserva do usufruto, a diferença do usufruto informal versus o direito real do uso e a habilitação e proteção do cônjuge companheiro sobrevivente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Priscila Madruga, sou advogada, sou também dirigente de ordem e estou aqui a convite das acadêmicas Daniele e Marta para falar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui do direito civil. Gostaria de aproveitar e cumprimentar todos os acadêmicos e acadêmicas da turma de direito civil do professor Basoli. Um grande abraço a todos. As colegas, elas selecionaram algumas perguntinhas para a gente comentar a respeito, né, e debater sobre a temática. A primeira delas diz o seguinte: em situações de doação de imóvel de pais para filhos, é comum reservar o usufruto para evitar que os pais fiquem desprotegidos? Como isso funciona na prática? Então, olha só que pergunta interessante. E nessa pergunta a gente consegue identificar três grandes eixos ou três grandes temas importantíssimos que o legislador fez questão, né, de debruçar aí na legislação, inclusive por meio de livros próprios.
diante da importância que esse tipo de relação jurídica revela na sociedade privada. Então vamos lá. Primeiro ponto que estamos falando aqui. Primeiro é uma doação de pais para filhos, ou seja, uma doação de ascendente para descendente. Trata-se de uma modalidade especial de contrato por meio da doação, em que não há problemas haver doação de ascendente para descendente. No entanto, o legislador trouxe aí algumas limitações. A gente sabe que estas doações, elas implicam necessariamente em adiantamento da herança. Isso é um ponto importante para a gente observar. E que, via de regra, também o montante, o total do objeto dessa doação, né, deve, em princípio, estar dentro da chamada parte disponível, não ferir a legítima. É claro que há outros mecanismos também, que é a própria dispensa da colação, né, que pode eventualmente vir a ser tratada numa hipótese de doação, já antevendo aí um planejamento sucessório, mas de antemão seria isso. Agora, o curioso aqui é que essa doação ela é feita com reserva de usufruto. E aí a gente tem uma outra preocupação do legislador, né? Ou seja, de disciplinar situações por meio das quais o doador queira transferir a propriedade de um bem imóvel ou móvel para o donatário. No entanto, ele gostaria de reservar um tempo, um período ainda, sem que ele deixasse de ter direito de usufruir, de gozar da coisa, que é justamente o que a reserva de usufruto traz. Diante dessas circunstâncias, haverá a chamada transferência do que a gente chama de nua propriedade. E o que seria nua propriedade? Aí a gente precisa ir lá numa outra parte dos direitos reais, quando falamos dos proprietários, que quando falamos em propriedade, o proprietário, ele reúne ali na sua condição, na sua pessoa, 3 poderes que são inerentes à propriedade, quais sejam usar, gozar e dispor da coisa. Nesse caso, a doação feita com a causa de reserva do usufruto fará com que o doador ele transfira para o donatário, pelo menos momentaneamente, somente o que é chamado de nua propriedade. Isso porque o domínio, o uso, o direito de uso e gozo e fruição do bem permanece com o doador. E aí só vai ser transferido integralmente a propriedade após um prazo que eventualmente possa vir a ter sido determinado nesse contrato, nessa doação, ou o que é mais comum, geralmente nos contratos de doação com cláusula de usufruto feitas de pais para filhos, coloca-se ali que esse usufruto ou direito ao usufruto poderia perdurar até a morte do doador, até a morte, neste caso, dos pais, o que é o mais comum. Então, nós temos que, para uma situação como essa, observar os requisitos que se referem à própria doação de ascendente para descendente, observar também a disciplina no Código Civil no que se refere ao usufruto, né, que aí está em outra parte do livro do Código Civil, e ainda observar as questões que possam vir a trazer limitações para o direito de fruição, limitações para o uso e as obrigações também, né, relativas ao doador e o donatário durante esse período. Continuando aqui as análises, agora a segunda pergunta. A segunda pergunta proposta pelas colegas questiona o seguinte: qual a diferença prática entre permitir que alguém use um imóvel familiar informalmente e constituir juridicamente um direito real de uso? Outra pergunta bacana. Quando a gente fala na concessão informal, né, especialmente aqui como está se falando de um imóvel familiar para um membro da família, vamos imaginar uma situação em que um pai, né, permite que o filho more em uma casa, mas sem formalizar isso. Essa possibilidade, né, ainda que não seja vedada, não seja proibida, mas ela não traz nenhuma segurança jurídica. Então, nem para, neste exemplo, o filho, e também, de certa forma, para o pai ou para os demais descendentes, imaginando que pudesse haver aí alguma oposição, algum litígio em relação a essa coisa. Então, o direito real de uso, ele vem, né, como um instituto jurídico que visa justamente salvaguardar tanto o proprietário, tanto que ele está inserido dentro dos direitos reais, quanto, de certa forma, trazer também uma segurança para aquele indivíduo que vai usufruir da coisa.
Só que esse poder de fruição, ele não é pleno. E apesar de integrar aos direitos reais, é um direito muito mais limitado que o direito de propriedade. Como nós havíamos comentado em relação à questão anterior, os direitos inerentes à figura do proprietário reúnem os poderes de usar, gozar e dispor da coisa de forma integral. Aqui nós estamos falando da possibilidade de ser concedido a alguém a possibilidade de fruição, de usar da coisa, entretanto de forma limitada. E esse limite faz com que essa figura não possa, exercer todos os direitos inerentes à propriedade. Além do que, se trata de um direito também temporário, e que os limites, inclusive, da fruição deste bem estarão determinados no contrato, conforme, por exemplo, necessário para a preservação da coisa. Dando continuidade aqui às discussões, os debates, nas perguntas que as colegas formularam, a gente passa para a terceira questão, que é sobre a habitação, o direito real de habitação. A pergunta é a seguinte: o direito real de habitação pode evitar que o cônjuge ou companheiro sobrevivente seja retirado do imóvel pelos herdeiros? Como isso costuma aparecer nos conflitos familiares? Aí aqui a gente vai para uma outra ideia, né? Interessante. A gente viu sobre doação, que é lá do universo dos contratos, mas que acaba também havendo a possibilidade de ter como consequências, né, a relação com os direitos reais, com a própria propriedade, transferência de domínio, direito de uso, fruição. Vimos sobre o direito de uso, que é inerente ao direito real de propriedade, mas não reúne todos os poderes de proprietário, então há uma limitação nesse direito real de fruição, não há uma fruição plena e é efetivamente, né, limitado conforme a legislação e dentro do que o contrato estipular, no prazo que o contrato estipular. E agora a gente vai falar sobre o direito real de habitação, que é uma outra vertente do direito. Ele está, inclusive, disciplinado lá no direito das sucessões. Então, aqui nós não estamos falando de propriedade. Na verdade, quando se abre o processo sucessório, o que é interessante nós observarmos? Todo o acervo que fará parte daquela sucessão forma um todo, único. Por isso que a herança, ela tem como característica a unicidade. Ela é una, ela é indivisível. Durante o processo sucessório, portanto, todo o acervo, né, patrimonial, vamos colocar assim, do decujus, que é a pessoa que faleceu, ela se reúne como se fosse uma massa só. Por isso que nós falamos, né, que, por exemplo, o inventariante, ele representa esse todo, o ativo, o passivo. Quando a gente vai fazer um inventário, o que a gente está fazendo na realidade? A gente está fazendo um levantamento. Quem faleceu, se essa pessoa faleceu, que faleceu, ela era casada, convivia em união estável, se deixou bem, se deixou dívida, quem seriam os herdeiros, para, durante o processo sucessório, nós trabalharmos, né, numa sequência que ela é bem lógica, relacionada à sucessão. Primeiro, né, se possível, há de se cumprir as obrigações deixadas pelo decujus, deixadas pelo morto, e se sobrar ativo, se sobrar patrimônio, esse patrimônio vai ser partilhado com os herdeiros, lá no final, lá na expedição do formal de partilha. Mas enquanto tudo isso acontece durante o processo sucessório, esse todo, essa massa única que nós chamamos de herança, todos os herdeiros durante esse período, eles são considerados como coproprietários. Eles acabam agindo como se estivessem em um condomínio relacionado ao direito sobre esse universo patrimonial, até o momento efetivamente em que haja a partilha. Então imaginem uma seguinte situação, em que nós tenhamos um imóvel deixado pelo morto. E essa pessoa que faleceu, ela era casada ou convivia em união estável. Esse único imóvel, dependendo do regime patrimonial, logicamente, dependendo com quem esse cônjuge ou companheiro estará concorrendo, se com descendentes, se com ascendentes. Na lógica atual, né, nós estamos diante da possibilidade de iminência de algumas alterações no campo sucessório relacionado ao companheiro e o cônjuge no projeto do novo Código Civil, mas por enquanto nós temos o herdeiro, né, como herdeiros, né, e herdeiro necessário, a figura do cônjuge e companheiro, que pode concorrer com descendentes ou ascendentes. E aí o que vai
determinar a forma desse cálculo, percentual de direito que ele terá sobre, pode estar relacionado ao regime patrimonial, né, que foi estabelecido, a própria lei na ordem da vocação hereditária vai disciplinar sobre isso, mas fato é que, se diante de uma situação dessa, como nós colocamos, né, a pessoa que faleceu deixou um imóvel, no qual residia juntamente com o cônjuge ou companheiro, e há ainda mais 3 herdeiros, por exemplo, então além do cônjuge, mais 3 herdeiros. Em tese, esse patrimônio, né, e aí novamente, a depender do regime patrimonial e uma série de outras questões que nós vamos observar, mas vamos imaginar que fosse um bem particular, que pertencia exclusivamente à pessoa do falecido. Esse patrimônio, esse bem, seria dividido por 4. Cada um teria, portanto, 25% sobre este bem, todos coproprietários, sendo esse o bem que formou a herança. No entanto, a lei permite que ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, isso está disciplinado lá no artigo 1831, essa pessoa, apesar de ter outros herdeiros como coproprietário, ele usufrua do chamado direito real de habitação, ou seja, o direito de residir no imóvel que funcionará, né, até que essa pessoa venha a falecer, como um impeditivo de que esses demais herdeiros, a não ser que, logicamente, ele entre em acordo, ele queira também se desfazer do bem, possam vender esse imóvel. Então, ele tem um caráter, né, não só no aspecto familiar e sucessório, né, mas inclusive assistencial, de não retirar do cônjuge ou companheiro sobrevivente a dignidade da pessoa humana, o direito, né, mínimo ali de ter dignidade, por exemplo, em relação à moradia e tudo mais. Então, é uma fatia do direito que tem um aspecto diferente, na verdade, porque traz esse direito real de habitação, né, que é vitalício, inclusive, inserido dentro deste contexto outras preocupações do legislador, né, como, por exemplo, eu selecionei alguma delas aqui, assistencial, familiar, sucessório.